Hoje minha conversa é com você que começou o curso de Direito agora ou ainda tá aí meio que sem entender como é que funciona o exame de ordem. Então bora conversar? O exame de ordem é a última prova que os estudantes de Direito precisam fazer. E a gente escuta isso desde o primeiro dia da faculdade, talvez até antes. Mas não existe uma explicação ou um manual que nos entreguem explicando o que é essa prova e para que ela serve. Por isso hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que é a prova da OAB. Uau! Vamos do princípio então. A prova da OAB, ou também chamada exame de ordem ou exame da ordem, é uma avaliação voltada para os estudantes de Direito após a conclusão do curso para avaliar a capacidade e o conhecimento das práticas necessárias para o exercício da advocacia do graduando. É uma prova facultativa, porém, para que você possa exercer a prática advocatícia, é necessária a realização e aprovação no exame. E aí você terá o seu registro profissional e a carteira do órgão. Caso contrário, você não poderá exercer a profissão de advogado. Mas vamos entender melhor como funciona a prova. Vamos entender agora quando você pode fazer o exame e qual o processo para que você consiga a sua aprovação. O exame de ordem é aplicado 3 vezes ao ano, com a publicação do edital ocorrendo em meados de janeiro, em maio e em setembro. Nesse documento, no edital, irá constar diversas informações importantes para você. Então, o prazo das inscrições, o valor da taxa que você vai pagar para fazer o exame e o cronograma geral, com as datas das provas, dos resultados, enfim. Vale pontuar que desde 2011, a banca responsável pela divulgação e aplicação da prova é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mas e aí, quem pode fazer a prova da OAB? Para realizar o exame, estarão aptos todos os estudantes matriculados no último ano do curso ou que já tenham concluído a graduação. Atenção nesse ponto. No seu edital terá a informação de quais estudantes poderão fazer a prova. Então, muita atenção quando for ler o edital, preste atenção nesse tópico se você poderá fazer a prova ou não. Via de regra, são estudantes que estão no último ano da graduação ou que já concluíram. É importante frisar que não há um prazo determinado para a realização do exame de ordem. Então você pode terminar a faculdade, concluir e aí posteriormente fazer a sua prova. Caso você seja aprovado ainda durante a graduação, não precisa se preocupar. Não tem um prazo de validade para o exame de ordem. Então você pode requerer o comprovante de aprovação e a carteira de advogado a qualquer momento após receber o seu diploma. Antes da gente continuar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e não esquece de deixar um comentário aqui pra gente se você tiver alguma dúvida e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mas afinal, como funciona a prova? A OAB é composta por 2 fases eliminatórias, sendo a primeira uma prova objetiva e a segunda uma prova prático-profissional e 4 questões discursivas. As 2 fases são aplicadas em datas diferentes. Então vamos falar da sua jornada do exame de ordem até a aprovação. A primeira fase, ela consiste numa prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha. E o conteúdo programático da primeira fase aborda todas as disciplinas obrigatórias do curso de Direito e foi incluído recentemente as matérias de Direito Financeiro, Direito Previdenciário e Direito Eleitoral. Além disso, conta também com questões do Estatuto da Advocacia e do Estatuto da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Para avançar para a segunda fase, é necessário que o candidato obtenha no mínimo 50% de acertos, ou seja, 40 pontos. Já a segunda fase do exame consiste no cumprimento de 4 questões discursivas e uma redação de uma peça prático-profissional. Para essa fase, você pode direcionar os seus estudos e escolher uma das seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Direito Empresarial, Direito do Trabalho ou Direito Tributário. Para ser aprovado na segunda fase e garantir a sua vermelhinha, você precisa que a sua nota seja igual ou superior a 6 pontos. Aí sim você vai ter concluído a sua jornada do exame de ordem e agora é começar uma nova etapa na sua vida. O SES já tem 13 anos de experiência com a prova da OAB e um super time de professores te esperando para ir junto com você nessa caminhada. Então clica aqui no link da descrição do nosso site e corre agora para adquirir um dos nossos cursos para a primeira fase e começar a sua jornada até a sua vermelhinha. Vamos juntos!
Alô, bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês que nos assistem agora no canal do YouTube do SERS OAB. Muito bom dia aos nossos alunos, às nossas alunas, aqueles que vão ser nossos alunos e nossas alunas, porque já vão se inscrever hoje no nosso curso de segunda fase. Já está aqui na tela, olha só, esse QR Code já direciona vocês para o nosso curso de segunda fase em Direito Penal lá no SERS OAB. Com um baita desconto, não é, Salim? Bom dia, meu amigo. Bora lá. E aí, meu parceiro, @Prof. Trigueiros, tudo certo? Bom dia, Arthur. Bom dia, equipe SERS. Bom dia, queridas alunas e queridos alunos que estão aqui conosco em mais uma transmissão aqui do canal do YouTube do SERS OAB. Pois é, e salvo engano, está acabando esse desconto, né? Esse super desconto, quase a metade aí de desconto, 40%. Então, aqueles que querem mais informações, aproximem a câmerazinha do celular, se vocês estão vendo pelo Note, tá? E cliquem ali naquele QR Code. Se não, se vocês querem direto ali, clicando no próprio celular, tem uma tarjinha azul que está fixada ali, né? E aí você vai direto ali, clica que você já cai lá no curso. E nós estamos aqui em mais esta transmissão também para tirar dúvidas sobre o curso, sobre a nossa metodologia, sobre o material, sobre os e-books. Eu já vi que tem uma perguntinha, eu já vou passar para o Arthur aqui, uma perguntinha do Francisco Marcelo, a gente já responde, sobre o VAD, sobre o livro de prática penal. Eu sempre digo, né, nesse começo de trabalho, porque, veja, hoje é o dia 2 do nosso cronograma. Começou ontem o cronograma até o sábado, véspera da prova. Hoje já é o dia 2, tá? 28 de fevereiro é o dia 2. Então, a gente não tem tempo a perder. Quem não começou o curso já perdeu um dia, talvez 2. Então, vamos lá, tem que começar agora. E já preparem o material. Não fiquem angustiados esperando o material. Então, já vão lá no site da editora Juspodium, já peguem o VAD, peguem o livro de prática. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Arthur, o que tu achas? Vamos começar atendendo aqui o Marcelo. O Francisco Marcelo, ele pergunta assim, professor, os e-books disponíveis na plataforma, cada capítulo corresponde a um dia do curso, devendo ser lido no respectivo dia? Vamos lá, Francisco. Bom dia para você que nos assiste, que já é nosso aluno. Afinal, se você já está perguntando do PDF, já está tendo acesso à plataforma? Em verdade, não, Francisco. O que acontece é o seguinte, no cronograma, que você consegue baixar o PDF, dia a dia de tarefa, nós indicamos para você qual é o capítulo do e-book que você deve ler, qual o assunto daquele e-book que você deve ler. Tá bem? O e-book, às vezes, o capítulo contém mais de um tema. Você vai ler exatamente o tema respectivo à aula de acordo com a indicação que nós fazemos. Tá bem? Não é um e-book por dia de aula, em verdade, não. Tá certo? É o capítulo daquele e-book que, por exemplo, você vai estudar princípios do direito processual penal. O dia 1 de tarefa, o Salim vai ensinar para vocês uma série de princípios do processo penal. E ele vai estar lá no capítulo 1 do e-book de Direito Processual Penal, certo? Ainda que o capítulo 1 contenha outros assuntos que não somente princípios, você vai ler o tema respectivo ali naquele e-book. Tudo bem, Francisco? Beleza? Tá fechado o seu áudio, Salim? Obrigado. Muito bem, é isso aí. Porque, Francisco, colegas, como a gente vem dizendo, né, vocês não estarão perdidos em nenhum momento aqui no curso. É o que está dizendo aqui, ó, deixa eu te dizer, o John Kennedy. Pô, esse aqui tem nome poderoso, nome de desembargador, hein, de ministro. Ó, ei, parceiro, meu amigo John Kennedy, bom dia, já estou com vocês, ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, a gente vai junto com vocês. Então, o cronograma já traz uma indicação das tarefas diárias, inclusive em relação aos e-books. Então, você já sabe o que ler naquele dia. Então, hoje é o dia 2. A gente até depois pode dar um exemplo para eles, para os alunos, Arthur, mostrando na própria plataforma. Sim. Né? Olha só.
Deixa eu dizer aqui também em relação ao Luciano. Bom dia, meu amigo Luciano Miguel. Tudo bem? A minha dúvida é só, o VAD penal é suficiente para o dia da prova? Luciano, no dia da prova você só pode levar o VAD. Você não pode levar doutrina, você não pode levar o livro de prática, você não pode levar mais nada, cópias, xerox, nada, só o VAD, legislação não comentada. A gente já, esse é o propósito da live de hoje, nós vamos dizer o que pode e o que não pode, inclusive no VAD, tá? Como a gente diz, o VAD é o teu melhor amigo no dia da prova. É por isso que vocês já têm que estar com o VAD pronto, ou pelo menos encomendado, né? Vai chegar aí nos próximos dias, para vocês seguirem trabalhando e pegarem essa manha de manusear de forma célere o VAD, de forma dinâmica o VAD, tá? Talvez a gente coloque um clips, vocês podem colocar uma etiqueta, tá? Já vamos falar sobre isso, mas vocês têm que ter esta noção de manusear o VAD, de ir para trás para o índice remissivo, tá? Voltar para o Código Penal, Código de Processo, as súmulas. Então, assim, Luciano, o que a gente sugere, né? Que vocês, durante a preparação de vocês, nesses 2 meses, vocês tenham de um lado o VAD e do outro lado o livro de prática penal, que complementa, o livro de prática penal complementa as nossas aulas. Se você só quer o VAD com as aulas, beleza, tranquilo, meu amigo. O livro de prática penal é um complemento. Claro que é um baita complemento. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho de novo, tá? Agora, no dia da prova é o VAD é o teu melhor amigo, então a gente tem que trabalhar de uma maneira inteligente, né? Essa ferramenta que o edital ele permite, que é usar legislação não comentada no dia da prova. Ó, o Luciano está dizendo, obrigado, prof, eu já comprei, está esperando chegar agora, tá? A Maria Eduarda já quer saber a peça que vai cair. Calma, querida Duda, calma. Sabia, Maria Eduarda, os colegas que já nos conhecem há algum tempo sabem disso, podem confirmar aí, nós temos reiteradamente acertado a peça nas últimas provas. Agora, isso não é para agora, isso é para lá para o final do curso, tá? Na última semana, que antecede a prova de vocês do domingo, nós teremos encontros segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ao vivo, além das aulas que já estão na plataforma. Então, vocês estarão recebendo dicas na última semana, inclusive em relação às nossas apostas. Meu parceiro Arthur. 2 coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, por que o ideal é que vocês já adquiram, já temos colegas que já adquiriram o VAD já chegou, já compraram até lá na pré-venda, Salim, já se anteciparam e adquiriram na pré-venda. Mas por que é premente a aquisição do VAD-MECUM? Primeiro, porque é a única coisa que vocês podem levar no dia da prova. É a legislação que vai acompanhá-los e que vai ser determinante para vocês utilizarem fundamentação de peça, fundamentação de teses, nas discursivas, de fato, o único compêndio que vocês poderão ter. O que aconteceu, Salim? No curso passado, alunos acabaram deixando para adquirir o VAD durante o curso e esgotou a nossa 5ª edição, que foi a edição passada, esgotou relativamente muito rápido, né, Arthur? Porque o VAD é muito até bem. A editora disse assim, pô, nós deveríamos ter feito mais tiragens. Não fizeram, esgotou. E é o que vai acontecer na 6ª edição e também no livro de prática, vai esgotar rápido. E acaba não dando tempo da editora fazer uma nova tiragem, né? Então, o que a gente já fala, pessoal? E não é papo, não, é fato. Nós divulgamos até nas nossas redes sociais. Olha, VAD-MECUM esgotado. Então, pessoal, adquiram com urgência o nosso VAD-MECUM, tá certo? Se precisarem de alguma coisa, podem me mandar direct no Instagram, direct para o Salim. A gente manda o link para vocês. Daqui a pouquinho, Salim, vamos colocar até os links aqui, né? No chat para o pessoal. Vou colocar agora, Arthur. Já vou colocar agora, então. Boa, já dá para colocar da casadinha, que é o VAD-MECUM, junto com o livro de prática, só o VAD também. Isso já facilita. E vocês, se forem adquirir somente o VAD-MECUM, a gente ainda passa para vocês um cupom de desconto. Mas o melhor desconto é o desconto da casadinha, tá? Dos 2 livros juntos, o VAD e o livro de prática. Então, esse era o recado número 1. Aquisição urgente do VAD-MECUM, porque vocês vão precisar desse material durante as aulas. Segundo ponto, até respondendo uma pergunta aqui da Maria Eduarda.
Maria Eduarda, por que a gente não fala agora para vocês qual é a peça que a gente acha que vai cair? Porque eu já tenho a minha aposta, o Salim também já tem a aposta dele. Nós não falamos isso porque se a gente falar isso agora, você vai bitolar tanto a sua cabeça, nossa, o Salim e o Arthur falaram que vai cair tal peça. Isso vai prejudicar a sua preparação. Essa é a realidade. Então, o que nós queremos aqui ao longo das nossas aulas? Que vocês tenham uma preparação completa. E lá na última semana de aula, lá na nossa revisão da aprovação, aí sim, ali a gente vai trazer as nossas apostas, nós vamos dissecar como que a peça tem que ser feita, o que você pede, mas agora não é o momento. Agora é o momento da gente fazer uma preparação, uma preparação vertical, uma preparação bem aprofundada e lá na frente a gente volta nas nossas apostas. Essa é a ideia aqui do nosso curso. Tá bom, Salim? Porque, vejam, Maria Eduarda e colegas, assim, nós trabalhamos com uma metodologia que ela não é amadora, né? É algo muito pensado, a gente reflete muito sobre o nosso curso, sempre trazendo novidades a cada edição. Então, a gente já sabe o que vocês precisam para a aprovação. Vocês verão, por exemplo, que nós temos toda uma metodologia, inclusive desde o cronograma. Nós vamos começar o nosso cronograma com muita questão processual, com muito processo penal, com muita prática penal, porque isso é importante para abastecê-los de informação processual e prática processual penal, para vocês já começarem a enfrentar os simulados. Tudo tem uma lógica. Então, o direito penal, o direito material aparece um pouquinho mais para frente. A gente começa de propósito assim, com a questão processual. Então, tudo tem uma lógica. E assim, Duda, as peças, elas vão aparecendo também numa ordem que é lógica, seguindo uma aula que o Arthur dá, que é fantástica. A gente vai estar junto aí, que é a aula da linha processual penal no tempo, para vocês identificarem a peça, a linha processual penal no tempo. Então, começa desde as peças que podem aparecer lá na fase da polícia, na fase da investigação. E depois a gente segue naquelas peças que podem aparecer depois que o promotor oferece a denúncia, mas antes de o juiz recebê-la, as chamadas respostas preliminares, como, por exemplo, na lei de drogas. E aí a gente segue. E aí o juiz recebe a denúncia, depois tem a RA, resposta à acusação, aparecem os memoriais, pode aparecer aqui no meio do caminho o rese, o recurso em sentido estrito, aí vem a sentença do juiz, depois tem apelação, embargos de declaração, embargos infringentes, embargos de nulidade. Chegamos na fase da execução da pena, e lá na execução da pena existem as peças próprias da fase da execução da pena, o próprio recurso que ataca a decisão do juiz da execução, que já caiu tantas vezes, o agravo da LEP, o agravo em execução. Arthur, aproveitando o ensejo, a nossa queridíssima aluna Sueli, que está conosco já desde a primeira fase, está nos dando bom dia, ela diz que não tem experiência, onde é que eu li aqui, ó? Mesmo sendo muito leiga, conseguimos fazer a peça sem dificuldades? Ela diz assim, estou apreensiva com tudo. Arthur, fala com a Sueli, meu amigo. Vamos lá, Sueli. Tranquilo, Sueli. O nosso curso de segunda fase de Direito Penal não é para profissionais. A gente ensina o aluno, o candidato, a candidata que agora vai ter o contato com o direito penal, com o processo penal. Então, fique tranquila, fique sossegada. O fato de você não ter experiência prévia em prática penal, nós dizemos nessa linha que até não deixa de ser um ponto positivo. Por quê? Porque você não vem com vícios, não vem já com um tipo de raciocínio pré-pronto. Nós queremos incutir na mente de vocês o raciocínio do advogado criminalista, que vai agora ser aprovada no exame de ordem. Então, fique tranquila. Desde um simples requerimento à autoridade policial até os mais diversos recursos, vocês vão aprender tudo ao longo dessa preparação. Então, não é momento para afobação, Sueli. A gente entende essa apreensão de início de curso, isso é absolutamente normal, mas fique tranquila que sim, você pode hoje nada saber e você vai concluir o nosso curso de segunda fase, que é uma escada.
ninguém começa a subir uma escada do último degrau. Vocês estão subindo o primeiro degrau. Estão nos primeiros instantes da preparação do curso. Mas temos convicção que vocês chegarão ao topo dessa escada no final da preparação. Então, sim, Sueli, fique sossegada. Salim, uma pergunta aqui da Daiane Macedo, acho que eu já até falei com a Daiane por direct, Instagram. Ela fala assim, sobre a marcação. Ontem, na aula do dia 1, então ela já é nossa aluna, o professor Salim falou vários artigos enquanto explicava sobre os princípios. Aqueles artigos já devemos ir marcando ou quando for para marcar o professor irá falar? Daiane, hoje a nossa live aqui é exatamente sobre marcação de vade-mecum, a estratégia de marcação. Na plataforma, na aula que o professor Salim dá sobre marcação de vade-mecum, ele já cita um sem número de artigos, inclusive dizendo quais são as cores que vocês têm que pintar esses artigos. Ali, é claro que o professor Salim não esgotou todos os artigos possíveis e imagináveis do Código Penal, do Código de Processo e da Legislação Penal Especial, mas ele citou os principais artigos que já devem ser marcados por vocês, e vocês compreendendo a dinâmica das cores e compreendendo a metodologia desenvolvida sobre as cores, durante as aulas que vocês forem tendo conosco, as aulas gravadas, as aulas interativas, vocês já vão saber, poxa, esse artigo que o Arthur está falando tem que marcar com a cor amarela. Afinal, ele exclui a culpabilidade. Afinal, ele exclui a tipicidade, ele exclui a ilicitude. Então, vocês vão perceber, a partir da metodologia que hoje nós vamos trabalhar aqui na nossa live, que vocês vão pegar o jeito para conseguirem fazer a marcação de vocês. Agora, seria inviável, Salim, e assim eu entendo, eu acredito que você também, a gente ter uma aula para marcar tudo de penal e tudo de processo. Senão o VAD ia ficar marcado inteirinho, né? Não dá, não é essa a estratégia. E é um crescendo, né, Arthur? O que os colegas têm que entender que essa primeira aula é para explicar para vocês a metodologia que nós usamos. Agora, esta aula não tem a pretensão de esgotar o assunto. Nós teremos, pessoal, mais de uma dezena de aulas ao vivo até o encerramento do curso. Em cada aula nós vamos falar em artigos e nós vamos citar, pessoal, esse está em amarelo, pessoal, esse está em verde. Então, a gente vai num crescendo. Tem aquele núcleo duro, né? Aquele mínimo de artigos que devem estar marcados, que são os que eu indico na nossa aula específica do curso. E alguma coisa nós vamos reproduzir aqui, não tudo, né? Então é importante que vocês assistam a esta primeira aula, o dia 1 do cronograma. Agora ela não esgota o assunto. Ao longo das demais aulas, nós vamos dizendo, marquem esse também, marquem aquele também de tal cor, por que tal cor? Vamos passar para vocês a partir de agora. É isso, meu parceiro. É exatamente isso. Então, Salim, vamos começar com o pessoal. Acho que um primeiro aspecto que a gente deve trabalhar com eles é o que a gente pode levar na prova. O que a gente pode levar na segunda fase, o que não pode levar. O Salim tem alguns slides preparados para mostrar para vocês o que pode, o que não pode, de acordo com o edital. Mas, Salim, Arthur, fale. Por acaso, tu estás com o curso aberto aí? Eu estou com o curso aberto. Porque assim, a Érica diz, eu comprei o curso no domingo, mas ainda não vi conteúdo. Ela não tá entrando no caminho certo. Está cheio de conteúdo lá, querida Érica. Salim, eu vou colocar aqui. Sim, nós temos já os primeiros 7 dias do cronograma. Hoje é o dia 2. Então, você já tem uma semana inteira, tá, de cronograma. Salim, estou compartilhando aqui a tela, olha, até para mostrar para os alunos, ó, essa é a carinha inicial, ó, vou até sair do curso, como se eu fosse um aluno normal, tá? Perfeito. Deixa eu voltar. Perfeito. Eu já peço também para a nossa equipe que está nos acompanhando aqui, alô, equipe SERS, por favor, ajudem a Tatiana Cardoso. Ela disse que conseguiu comprar o VAD, mas ainda não conseguiu o curso. Então, por favor, atendam a Tatiana Cardoso para a gente, por gentileza. Obrigado. Olha lá, Salim, então essa é a carinha que o aluno, quando fizer o login dele, colocar o e-mail dele e a senha, ele vai clicar aqui, Direito Penal Turma 1, vai abrir essa telinha. O primeiro banner, comece por aqui, boas-vindas, você tem tutoriais de acesso, como funciona a plataforma, como funciona o curso, tem vídeos explicativos, mas as aulas mesmo estão aqui nesse segundo banner, Salim, que é Direito Penal, início em 27/2, início ontem.
O aluno clicando aqui, nesse primeiro banner, eu já recomendo que ele venha aqui em cronogramas. Olha só, cronogramas. Já baixe o seu PDF aqui, porque ele vai ser seu roteiro de aulas. Mas olha só, Salim, tá, é bem intuitivo. Acessar aulas. Olha só, já temos 7 dias de aulas aqui, ó. Dia 1, ó, aula, é que aqui eu já fui testando, eu mesmo já fui vendo, ó. Aula 1, aula temática 1, tem tudo aqui. E nessas nuvenzinhas é o material em PDF, pessoal. Então, olha a quantidade de assuntos que vocês já têm só no dia 1. Aí, dia 2, está aqui, ó. Aula temática 1 do dia 2, inquérito policial. Aula temática, acordo de não persecução penal, condições da ação, ação penal pública, ação penal privada. Já está tudo aqui. Então, talvez o caminho que a nossa colega esteja seguindo esteja equivocado, tá bem? Mas se tiver dúvida, já estiver no canal do Telegram, e por falar em canal do Telegram, deixa eu voltar para mostrar para os alunos onde que eles conseguem acessar aqui o canal do Telegram. Olha só. Estou entrando novamente lá no site do SERS. Área do aluno. Cliquei no meu curso. Direito penal, segundo banner. Aí, Salim, tá aqui, ó, mural de avisos. Olha, o primeiro item, canal do Telegram. Então, você já consegue aqui obter, ó, o canal do Telegram. Já tem aqui o linkzinho para vocês conseguirem acessar o nosso canal. E ali, tendo qualquer dúvida, vocês me chamem e eu auxilio vocês. Salim, passando aí para você. Maravilha. Então, pedindo para a nossa equipe atender a Tatiana e também atender a Aline Freire. Está dizendo que o curso não atualizou. O atendimento vai te ajudar. Ó, por favor, a Aline Freire também. Francisco, já vou responder em relação à marcação do VAD, tá? Josilene, sim, querida, vai ter um tempinho aí para chegar o teu material, aí é o prazo que a editora manda, tá? É o prazo dos correios ou da entrega, mas sim, o cronograma começou ontem. Então, se você ainda não está com VAD, sem problemas, use alguma legislação que você já tem em casa. Se você não tem, tranquilo, acompanhe abrindo o seu computador ou o seu celular, lá no Google, no site do Planalto. Abra o Código Penal, o Código de Processo Penal pela internet para acompanhar as aulas. Tá bom, querida? Marina Andrade, qual o link dos livros? Está um pouquinho acima, querida. Eu botei ali, ó. Volta um pouquinho no chat. Ó, tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar de novo aqui. Eu ponho, Salim, eu tenho fácil aqui. Tem? Então tá. Tenho. E aí o da casadinha, né? Da casadinha, tô pondo lá. Tá. Maravilha. Deixa eu ver. O material vai ser o mesmo, não... Eu venho da repescagem, o material vai ser o mesmo, sim. O material do SERS Book, sim. Claro que com as atualizações em Riborel. Agora nós temos a atualização que ainda não cai para vocês, mas o e-book vai estar atualizado a respeito da injúria racial, tipificada como racismo, a partir de janeiro de 2023. Tá? Acho que podemos começar, então. Bora lá, Salim. Bora? Bora. Então tá. Bom, aqueles que já têm o nosso livro de prática penal, eu vou seguir aqui um passo a passo em relação à marcação do VAD. Vamos lá. Vocês já têm o livro de prática e o VAD. Se vocês não têm, quando chegar o material, é assim que vocês vão proceder. Vocês vão deixar o VAD do ladinho de vocês. E a sugestão que nós damos, que faz parte do nosso método SA, a sugestão é vocês utilizarem 4 cores. Vocês podem utilizar o marca-texto, vocês podem utilizar, a gente gosta muito, né, Arthur, do lápis colorido. Sim. Vocês podem utilizar até a canetinha colorida. O problema da canetinha é que ela é muito forte. Então, às vezes, se risca de um lado, né, da folha e sai no outro. Então, o lápis é legal, que não aparece muito, o próprio marca-texto. Então, a gente vai trabalhar basicamente com 4 cores. A cor verde, a cor amarela, a cor laranja e a cor vermelha ou rosa. Muita gente tem marca-texto rosa, né, que é mais fácil encontrar o rosa do que o vermelho. Maravilha, o rosa ou vermelho.
Então, vamos de novo. O verde, o amarelo, o laranja e o rosa ou vermelho. Então, a primeira coisa, que é o primeiro item que está no nosso livro de prática, ó, eu vou abrir e vou... Aqui a gente está num grupo de estudos, né? Ao vivo. Introdução. Deixa eu aproximar para o pessoal ver aqui, ó. Introdução. Olha ali. Bem-vindo ao edital da segunda fase. Antes de iniciarmos a preparação específica para a estruturação e elaboração das peças profissionais de direito e processo penal, é de suma importância conhecermos o conteúdo do edital a respeito da segunda fase do exame de ordem, que contém todas as regras acerca de permissões e de vedações. Então, eu acredito que você já deve ter lido o edital. Agora, se você não leu, sem problemas. Olhem o que eu estou colocando na tela para vocês. O edital. Aqui está o edital do 37º Exame de Ordem Unificado. E aí, pessoal, eu estou descendo direto para o anexo 3. O anexo 3 fala dos materiais. E nós começamos com os materiais que são permitidos. Vamos fazer aqui uma leitura dinâmica. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Códigos, inclusive os organizados, que não possuam índices estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Ou seja, é a lei seca. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, inclusive organizados, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Leis de introdução dos códigos, instruções normativas, índices remissivos, em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Exposição de motivos, regimento interno, resolução dos tribunais. Agora, pessoal, simples utilização de marca-texto. Pode? Pode. O traço? Pode? Pode. Você pode sublinhar uma palavra. Simples remissão a artigos de lei. Então, embaixo de um artigo X, você pode colocar artigo Y? Pode. Separação de códigos por clipes. Pode. Professor, pode ser o clipes colorido? O edital não veda, ela fala que pode clipes, então pode. E a utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou às leis. Vejam, aqui o separador já deve estar, por exemplo, escrito direito penal. Código penal, Código de Processo Penal, Lei 9.099. O que não pode é um separador em branco, porque o separador em branco é como se fosse um post-it. Não pode. Em branco não pode. A gente até tem uma perguntinha aqui no chat a respeito das etiquetas, né? Nós deixamos a critério de vocês. Comprem a etiqueta onde vocês quiserem, comprem na editora que vocês quiserem, fiquem à vontade em relação a isso. Só cuidem do edital. Vocês só podem comprar etiquetas que já tragam a marcação CP, CPP, CF de Constituição Federal. O que não pode é a etiqueta em branco, onde vocês escrevam isso. Não pode. Depois, voltei ao edital. Vejam que o que a FGV e o fiscal advogado que vai estar na sala de vocês não quer é qualquer burla ao edital, qualquer burla ao material de vocês que estruture uma peça. Isso não pode. Olha lá, observação. As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso do material será impedido.
sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. O que não pode, pessoal, é estruturar uma peça. Pessoal, assim, papo reto, não pode má-fé, não pode cola, não pode má-fé. Se não houver má-fé, se você colocar simplesmente uma remissão a um artigo, a uma súmula, está tranquilo. Isso é permitido no edital. O que não pode é má-fé, o que não pode é cola, o que não pode é você burlar o edital, você tentar estruturar uma peça, trazer dicas, colocar alguma frase para se lembrar. Isso não pode. Aí é má-fé, aí não pode, não pode. E com razão, né, Arthur? Com razão, Salim, é exatamente isso. Quando os alunos vêm com muita dúvida no início do curso, professor, eu posso dizer que esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF? Não, a não ser que o próprio VAD traga alguma remissão de ação direta de inconstitucionalidade. Caso contrário, não pode. Ah, esse artigo foi tacitamente revogado. Aí você coloca do lado, revogado. Não pode, gente. Não pode. Porque isso seria como se fosse uma cola. Lembra da época da escola, quando você queria dar uma sacaneada lá no professor e colar alguma coisa? É isso que não pode. O que pode é simplesmente... O que vocês podem escrever no vade-mecum? Apenas artigos de lei e súmulas. Só. Vou repetir. O que é que vocês podem escrever, anotar no vade-mecum? Artigos de leis e súmulas. Nada mais. Qualquer outro tipo de palavra não pode, Salim. Por exemplo, artigo 17 do Código Penal trata do crime impossível. Eu posso colocar lá a palavra absolvição embaixo? Não pode. Ou não. Atipicidade? Não pode. Você só pode escrever artigos de lei e súmulas, é o que diz aí o nosso edital. Perfeito, Arthur. Olha só, o edital segue falando nos materiais que são proibidos agora. O que a gente não pode levar? Códigos comentados, anotados, comparados, ou com organização de índices, estruturando roteiros de peças processuais. Vocês não podem levar jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições. Vocês não podem levar cópias reprográficas, ou seja, o xerox ou xerox. Olha agora. Utilização de marca-texto. Parei, professor, mas podia marca-texto? Tá, mas espera até o final da frase. Utilização de marca-texto, de traços, de símbolos. Arthur, a estrelinha, o círculo, a flechinha, isso é símbolo. O post-it, ou remissões a artigos ou a lei, agora, pessoal, de forma a estruturar roteiros de peças processuais ou anotações pessoais. Então, sempre que vocês usarem o marca-texto, ou a canetinha, ou o lápis colorido, para burlar o edital e estruturar um roteiro de peça, não pode. Agora, simplesmente usar o marca-texto, ou uma canetinha colorida, ou um lápis colorido, simplesmente para marcar um artigo, pode. O que não pode é marcar de forma a estruturar uma peça. Aí é cola. Então, vamos lá. Post-it não pode, mas o clipes pode, tá? Utilização de notas adesivas, manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco, foi como eu disse, em branco não pode, porque seria parecido com post-it. Só pode separador que já venha, vocês já compram assim, Código Penal, Código de Processo Penal. Nada que venha da internet. Informativos dos tribunais não pode. Doutrina, é claro que não pode. Dicionários não podem, legislação comentada, nada disso, súmulas, enunciados, orientações que são comentados, nada disso, olha lá, etc, etc. Salim, então, deixa eu só fazer até uma anotação sobre aqueles impressos de internet. Hoje recebi uma pergunta de um aluno assim, professor, eu tenho o VAD de vocês, edição tal. Eu posso imprimir no site do Planalto a Lei Henri Borel e colocar dentro? Não. Não pode, está escrito no edital, impressos variados de internet. Você não pode pegar uma folha sulfite, imprimir uma lei e agregar o seu vade-mecum. Isso é proibido, gente, tá bom? Então, não tem como. É um gasto que vocês vão ter, sim, para um vade-mecum atualizado, mas
é necessário, não tem saída, é o único material que vocês podem levar, portanto, não é o momento de economizar em relação a isso. Arthur, eu posso passar já para a marcação? Vamos lá, marcação. Vamos lá, então. Galera, nós temos um método e nós utilizamos cores que não são aleatórias. É o que está aqui no item 3 do nosso livro de prática penal. Então, agora, ó, realmente marcando o vade-mecum. O item 3 aqui da introdução do livro de prática penal. Nós, basicamente, pessoal, olha o que eu coloquei na telinha. Nós, basicamente, vamos começar, então, falando dos fundamentos da peça. Dos fundamentos da peça. Aqui, galera querida, nós vamos, no fundamento da peça, utilizar a cor verde. Aqui vocês vão lembrar do nosso mnemônico fundamento, menta, verde. É apenas para lembrá-los. Vocês vão utilizar o verde como fundamento da peça. Isto é importante porque vem pontuado pela FGV, lá no preâmbulo. Então, no preâmbulo, vocês, quando chegar o momento, vão começar do zero, tá, Sueli? A construção das peças. Nós vamos começar com o endereçamento ao juiz e logo em seguida faremos um preâmbulo, onde vai estar, por exemplo, o nome do nosso cliente, onde vai estar, por exemplo, o nome da nossa peça, e tem que estar o fundamento menta verde da nossa peça. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, ó, no Código de Processo Penal, aqui no Código de Processo Penal, vamos imaginar que nós tenhamos dentro do Código de Processo Penal uma peça que venha atinente à resposta à acusação no júri, Arthur. Então, se cai uma RA no júri, aqui no Código de Processo Penal, olhem para onde eu fui. Olhem para onde eu fui. Para o 406 do nosso CPP. Para o 406, espera aí que eu estou voltando, do nosso CPP. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito no prazo de 10 dias. Depois a gente aprofunda tudo isso. Mas é um exemplo para vocês. E eu acho que foi o Francisco, né, que nos perguntou, tá, mas eu pinto tudo, professor. Não, Francisco, senão o teu VAD vai ficar um carnaval. O que a gente sugere? Pinte só isto que eu estou marcando aqui. Art 406. Então, você vai pintar em verde. Passe um lápis verde. Ou marca-texto verde. A canetinha pode, mas aí tem aquele risco de passar para outra página, porque é muito forte, né? Por isso que o lápis verdinho, ele é legal aqui, né, Arthur? Sim. Salim, até uma coisa legal, eu particularmente gosto dessa técnica que você está falando, não gosto de pintar o artigo inteiro, porque senão fica muita coisa, eu acho que facilita para o aluno, ele já bate o olho no artigo e vê se ele está com alguma cor. Está com a corzinha verde, já sabe que é fundamento verde, fundamento menta verde, e isso vai fundamentar a peça. Mas eu acho bacana também, Salim, até quando o próprio artigo trouxer qual é o prazo daquela peça, pinta também o prazinho da peça, ou destaca o prazinho da peça. No caso da RA, 10 dias, né? Então, você pinta lá o art, né, 406, e o prazo de 10 dias. Por quê? Porque vocês vão estudar ao longo aqui do nosso curso, que é muito importante você saber qual o prazo de cada peça para você datar corretamente lá no dia da prova. Então, eu acho bacana também que aconteça isso. Menciona, destaca o artigo, que é o fundamento legal da sua peça em verde, e destaca o prazo também da peça, acho válido. Perfeito. Outro exemplo, pessoal.
todas, eu falo todas, 100%, todas as vezes que a FGV ela cobrou o RESE, está na tela, o recurso em sentido estrito, ela cobrou em face de uma pronúncia. Então, se vocês forem atacar a pronúncia, que é a decisão do juiz que manda o réu a júri, o fundamento menta verde é o 581, inciso 4º do CPP. Então, a gente vai pintar o 581 em verde. E aí a gente vai descer até o 586, conforme esta orientação do Arthur, e nós vamos colocar que o prazo é de 5 dias, em verde também. É o prazo da peça. Então, o fundamento menta verde. Verde para nós utilizarmos, então, a peça. O fundamento da peça. Na sequência, e Arthur, vá me interrompendo aí, tá? Tá joia. Na sequência, pessoal, eu peguei aqui uma página nova. Nós temos o fundamento das teses principais. O fundamento das teses principais. O fundamento das teses principais. Aqui nós vamos usar o amarelo. O amarelo. O amarelo, pessoal, a gente lembra por causa, da lâmpada. O amarelo a gente lembra por causa da luz no fim do túnel. O amarelo. Como assim, professor? A lâmpada, a luz no fim do túnel. Aqui, você tem que lembrar que o fundamento da tese principal é o que vai resolver a vida do teu cliente. É o que vai absolver o teu cliente, vai resolver a vida dele. Então, aqueles mais antigos vão lembrar do professor Pardal. Não é do teu tempo, né, Arthur, professor Pardal? É, sim, eu assistia. É. O professor Pardal, lembra quando ele tinha uma ideia brilhante? Ele resolvia aparecer aquela luzinha no balãozinho em cima, né? A lampadinha do professor Pardal. Pum! Amarelo. Veja, é a luz no fim do túnel. Tá tudo preto, amarelou. Pô, resolveu a vida do cliente. Então, é o fundamento da tese. O fundamento da tese principal. Algo que realmente vai conduzir a uma absolvição. Aqui, por exemplo, vamos imaginar que a nossa tese principal é a legítima defesa. Então, a gente vai pegar o lápis amarelo ou marca-texto amarelo e a gente vai agora para dentro do Código Penal, por exemplo, tá, pessoal? Claro que na nossa aula, na plataforma, no curso, a marcação é muito mais completa do que nós estamos fazendo agora. Mas eu abri o Código Penal e eu desci primeiro ao 23. Aqui no 23 é importante que vocês já comecem colocando aqui o amarelo para vocês lembrarem da natureza jurídica da legítima defesa, ou mesmo do estado de necessidade, ou do estrito cumprimento de dever legal, ou do exercício regular de direito. São teses que excluem a ilicitude. Então, o fato é típico, mas lícito. E aí eu volto, no meu exemplo, né, a amarelar o 25. Eu não preciso pintar tudo até o fim, repito, senão fica um carnaval, meu vade. Eu tenho que bater o olho e saber, opa, tá amarelo. Tá amarelo é tese de mérito, é tese principal. Eu pintei o 25, a tese da legítima defesa. Então, é um exemplo, Arthur, de uma tese principal que está dentro do Código Penal, meu parceiro. Salim, os nossos alunos vão reparar ao longo das aulas que essas teses amarelas, né, as teses de mérito, que são aquelas teses que conduzem à resolução definitiva do problema do nosso cliente, são teses relacionadas, em regra, à teoria do crime. Nós teremos aula interativa, aula ao vivo, trabalhando com teses de teoria do crime. E lá a gente vai voltar a falar, olha, isso aqui tem que estar destacado no seu VAD em amarelo, esse artigo, aquele outro, porque as teses relacionadas à teoria do crime, tipicidade, ilicitude,
culpabilidade, são teses que tendem, não vou dizer que sempre, mas que tendem a gerar a absolvição do réu. E absolver o nosso cliente é o melhor cenário, é o melhor dos mundos. Por isso que quando vocês marcarem no VAD de vocês em amarelo certos artigos, caramba, é a luz que o Salim falou. Poxa, clareou aqui a vida do cliente, com esse dispositivo aqui, eu consigo absolver o meu cliente. Isso vai funcionar tanto para a prática, né, para a peça prática profissional, como também para as próprias questões discursivas. Se um enunciado de uma discursiva, Salim, trouxer, traga a tese de direito material capaz de absolver João. Poxa, você já sabe que se tiver grifado de amarelo ali no teu VAD, aquilo tem a tendência de gerar a absolvição. Mas eu sei que o Salim vai falar agora para vocês, nas teses de mérito, nós temos aquilo, e a gente até ensina no nosso livro, que existem teses principais de mérito, são teses que, em regra, conduzem à absolvição do nosso cliente, mas existem as teses de mérito subsidiárias. Teses principais, elas virão grifadas em amarelo, mas temos as teses subsidiárias, tá? Teses subsidiárias. E aí, o fundamento, a cor, vai mudar no vademecum de vocês, tá? Salim já está dizendo quais são aí os artigos que se relacionam ao fundamento de teses subsidiárias. Qual a cor que a gente vai utilizar no VAD? É o laranjinha, gente. Cor laranja. Veja que amarelo e laranja são semelhantes, não é, Salim? O amarelo clareia completamente a vida do nosso cliente e gera, então, como regra, a absolvição. O laranja também é uma cor boa, mas uma cor que atenua, que ameniza a situação do meu cliente. Não vai produzir absolvição, não vai resolver por completo, mas vai melhorar a situação jurídica do meu cliente. Aí nós temos... Fala aí, Salim, pode falar. Não, tá perfeito, porque, vejam, o amarelo é claro, né? Ele vai resolver. O laranja é bom também, só não é tão claro quanto o amarelo. É uma cor muito próxima ao amarelo, só não é tão claro quanto o amarelo. O amarelo é a luz no fim do túnel. Beleza, em regra a gente vai resolver, ou a gente vai tentar resolver, né? Vai tentar absolver. Agora, às vezes, isso é muito importante que vocês tenham já em mente. Não é um tudo ou nada que o trabalho da advogado ou do advogado criminalista. Não é um 880. Pô, meu cliente foi condenado, perdi. Eu sou um ruim advogado. Nada. A pessoa, às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, o fato é típico, é ilícito, é culpável e o cliente vai ser condenado. Então, o trabalho do advogado criminalista vai estar, por exemplo, na busca da pena justa, na busca de algum benefício. Então, por exemplo, vai cair na tua prova que o teu cliente... ele foi condenado, denunciado por tráfico de drogas. Não tem o que fazer, ele vai ser condenado. Agora, será que não dá, por exemplo, para eu buscar aqui, ó, na lei de drogas, a lei 11.343, lá no artigo 33, que é o tráfico, este benefício chamado tráfico privilegiado, deixa eu ver se o meu cliente... ele não é primário, portador de bons antecedentes, ele que não se dedica às atividades criminosas e ele que não integra organização criminosa. Se esses requisitos estão presentes, olha só, a pena é reduzida de 1/6 a 2/3. Puxa, é uma baita redução, até 2/3. Então, o que significa que se o juiz acolhe a minha tese, o meu cliente vai ser condenado. Então, não é uma tese que resolva a vida dele no sentido da absolvição. Agora, se eu conseguir este benefício, eu também tive uma grande vitória aqui. É uma tese subsidiária muito importante. Então, aqui no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, eu pintei de laranja. É uma tese de mérito, mas uma tese subsidiária. Por exemplo, Arthur, a tentativa. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Pode ser que, pessoal, seja inevitável a condenação do meu cliente. Só que o MP quer a condenação pelo crime consumado. E eu vou brigar no processo para buscar uma condenação por crime tentado. A tentativa também reduz a pena, então me interessa como tese subsidiária.
E muitas vezes, pessoal, vocês verão que nós teremos na peça tanto teses principais, quanto, de forma alternativa, teses subsidiárias. Nós vamos ensinar a vocês o princípio da eventualidade. Então, eu vou pleitear aqui a legítima defesa. O que eu quero é a absolvição pela legítima defesa. Mas, na eventualidade de o meu cliente vir a ser condenado, eu quero. Aí eu postulo a tese subsidiária, que vai estar marcada em laranja, meu parceiro. Salim, exatamente. Nós conhecermos a questão, essa dicotomia, né, de teses principais de mérito e teses subsidiárias de mérito vai ser fundamental, por exemplo, em peças como memoriais, peça como apelação, porque ali a gente vai trazer toda a possibilidade defensiva do nosso cliente. Então é perfeitamente possível que no direito penal, no processo penal, o advogado deduza teses até mesmo contraditórias. Primeiro, eu estou suscitando negativa de autoria. Não foi o meu cliente que praticou a infração penal, mas caso se entenda que foi ele agiu em legítima defesa. Ah, mas se não se entender pela legítima defesa, a pena dele deve ser a mínima, porque ele é primário, de bons antecedentes. Tem que se reconhecer, caso se reconheça a prática do crime, que o crime não foi consumado, mas foi tentado. E então reduzir em até 2/3. Se for o caso de condenar, o regime inicial tem que ser diverso do fechado. E mais, a pena privativa de liberdade tem que ser substituída por restritiva de direitos. Ou, se não cabível, a concessão do sursi. Vejam só, para cada tópico que você vai abrindo na sua peça, a FGV vai pontuando. O espelho de correção vem lá. O candidato deveria deduzir as seguintes teses. Tese principal, absolvição com fundamento no artigo tal por tal motivo. Subsidiariamente, isso e aquilo. E para cada item, a FGV vai pontuando. Então é fundamental que vocês, compreendendo o sistema de marcação de vade-mecum, fundamento menta verde, você já sabe, aquilo ali é fundamento legal de peça. Beleza. Fundamentou a peça, agora eu tenho que ter o recheio da peça, o conteúdo da peça. Aí nós vamos ter lá, amarelo, teses principais de mérito, teses correlacionadas à teoria do crime que, em regra, conduzem à absolvição do nosso cliente. Mas também é o caso de alguma tese subsidiária? Sim, vai vir lá com laranja. Mas o Salim vai falar agora para vocês aquele tipo de tese que aparece antes do mérito, antes mesmo da gente começar a análise de mérito, já vai aparecer a tese que vai vir marcada em vermelho ou em rosa. Vocês vão ver aí, a partir de agora, o fundamento para as teses processuais, teses preliminares. Vamos ver aí. Salim, então, está colocando aí, ó, fundamento. Espera aí. Fundamento das teses preliminares. Gente, são teses processuais, tá? Vocês vão aprender isso ao longo do curso, mas são teses relacionadas a uma defesa com relação ao processo penal em si. E elas vêm em vermelho, pessoal, vermelho ou rosa, né? Então, fica a critério de vocês assinalarem em vermelho, é que marca-texto vermelho, a caneta é muito forte, então você pode utilizar o rosa também, tá bem? Então, o rosa lembra o vermelho e vermelho lembra o quê? Alerta. Opa, eu tenho uma situação que impede a análise do próprio mérito. O juiz nem vai ingressar no mérito caso ele acolha alguma tese preliminar. As teses preliminares, claro que a gente não vai esgotar aqui nessa aula, nós teremos aulas para construção das teses em si, mas, por exemplo, existe alguma nulidade processual, um vício de citação, ou violação ao princípio constitucional do contraditório da ampla defesa. O juiz não pode nem verificar se o réu praticou o crime, se não praticou o crime, se é caso de absolvê-lo por negativa de autoria, por excludente de licitude, não. O juiz já para ali e fala, opa, tem um vício processual aqui, vamos anular o processo e, se o caso, vamos refazer o ato processual. Abri o CPP, Arthur, só para dar um exemplo para a galera, tá? E aí eu estou indo para o 564, um dispositivo muito importante porque trata das nulidades. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês vão combater
enquanto preliminar à análise do mérito, a falta de fundamentação do juiz. Artigo 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Olhem o que o pacote anticrime introduziu no inciso 5º, incluído pela Lei 13.964, é o pacote anticrime. Então, em decorrência de decisão carente de fundamentação. A falta de fundamentação está prevista como nulidade. Então, aqui, por exemplo, no 564, vocês já terão uma marcação em vermelho, ou uma marcação em rosa, quem tem marca-texto rosa, tá? Quem tem canetinha pode botar o vermelhinho, o rosinha. Por quê? Porque é para vocês terem o alerta. Ó, o alerta está piscando o vermelho. É o sinal vermelho do semáforo. Para tudo. Para, não segue. É um alerta. Por quê? Porque tem nulidade. Vocês podem encontrar isto, inclusive, em jurisprudência do Supremo, que vocês podem consultar. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês o Supremo. Ó, deixa eu abrir aqui. Abri o Supremo. Estou mostrando a súmula vinculante 11 das algemas. Vocês podem colocar uma marcação pequenininha aqui em cima da súmula em vermelho. O uso das algemas. Se o juiz, pessoal, ele não justificou de forma excepcional, por escrito, deixar o cliente algemado durante uma audiência, a súmula diz que ele pode ser responsabilizado e haverá a nulidade, seja da prisão, 4, de fundamento devido ao processo legal. Então, nós temos este fundamento em vermelho ou em rosa para as preliminares à análise do mérito. E quando chegar o momento, nós vamos ensinar do zero vocês a montarem uma peça. É aquilo que eu e o Arthur chamamos de aula teórica sobre a prática. Olha que legal. A nossa aula teórica sobre a prática. Nós vamos começar do zero, com o endereçamento ao juiz, seguindo-se do preâmbulo, depois seguindo-se dos fatos, do direito e dos pedidos, e até o encerramento. E lá no ponto do direito, falando das preliminares, do mérito e depois das teses subsidiárias, as teses de mérito. Tudo isso, um beabá, um penal na prática de A a Z, um penal na prática começando do zero, meu parceiro Arthur. Exato, Salim. Acho que a gente conseguiu aqui nessa nossa live cumprir a nossa missão, que era falar da sistemática de marcação de vade-mecum. O fundamental é que os nossos alunos compreendam a sistemática em si, o porquê das cores. As cores têm uma razão de ser. E compreendendo essa sistemática das cores, os próprios alunos, durante as nossas aulas online ou das nossas aulas interativas, nada obstante a gente fale, olha, isso tem que estar marcado no seu VAD de cor tal ou assim assado, mas os alunos estudando, eles podem falar, poxa, esse artigo aqui do Código Penal, eu vou marcar de amarelo. Eu vou dar um exemplo, Salim, de um artigo que o aluno estudando parte especial do Código Penal vai marcar em amarelo, o 128 do Código Penal. As hipóteses de aborto legal ou de aborto permitido. Por quê? Haverá a exclusão da ilicitude. Não há crime se o médico pratica o fato, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Não se pune o aborto praticado por médico. Eu tenho aí uma hipótese de causa de exclusão da ilicitude. O médico que realizar o abortamento, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante, realiza o chamado aborto necessário terapêutico. Com que cor eu marco isso? Se eu sei que a natureza jurídica do artigo 128 é de causa excludente da ilicitude, eu vou marcar de amarelo. Eu vou marcar de amarelo, não vai ter erro. Eu vou marcar de amarelo. Ou estudando lei de drogas, Salim, você vai lá no artigo 45 da lei de drogas, o parágrafo 1º, que trata do sujeito que acaba praticando um crime sob estado, por ter utilizado droga, tá? O 45, parágrafo 1º aí da lei de drogas. Desculpa, parágrafo único. Perdão, parágrafo único. Tanto o caput quanto o parágrafo único, né? É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga,
Era o tempo da ação da omissão, mas peraí, o que é isso? Excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Eu vou marcar isso com que cor aí na lei de drogas? Em amarelo, porque isso vai resolver a vida do nosso cliente. Exclui o crime em amarelo. É tese principal. Vejam, pessoal, ainda que isto lá na frente não venha a ser acolhido pelo juiz, é a nossa postulação. E não é uma postulação absurda. A gente não vai sair, como já disse o Arthur aqui, inventando tese. Com base no enunciado, nós vamos postular aquilo que é de direito e submeter à apreciação do juiz. Então, recapitulando, nós vamos usar basicamente 4 cores. O verde no fundamento da peça. O amarelo no fundamento da tese principal. O laranja no fundamento da tese subsidiária. E o vermelho ou rosa no fundamento da tese preliminar. Na nossa primeira aula, no dia 1 do cronograma, que está lá na nossa plataforma, você que já é nossa aluna, já é nosso aluno, você tem uma aula bem completa sobre a marcação do VAD, com muitos dispositivos, em relação aos quais eu te digo, marca com tal cor, marca com tal cor, marca com tal cor. Isso vai esgotar o assunto? Não! É um primeiro passo para a marcação. Vocês vão estar constantemente marcando a partir das demais aulas. É isso então, pessoal. Quem está agora lá no chat do YouTube, se tiver alguma dúvida, ainda pode tirar com a gente, ainda pode esclarecer, porque efetivamente o nosso objetivo aqui foi alcançado, a gente conseguiu trabalhar com o tema da nossa live, o tema da nossa aula, que era marcando o vademecum, e mostrando para vocês que existe uma metodologia por trás dessa marcação. Não é algo aleatório. Essas cores, elas destacam já na nossa mente aquilo que significa. Tirando o verde, o fundamento menta verde, que é um fundamento específico de peça, as outras cores, elas têm um significado muito importante. O amarelo por clarear a situação do nosso cliente, o laranja porque melhora um pouco a situação do nosso cliente, e o vermelho ou o rosa, opa, algo está errado, a gente tem que parar por aqui, há uma questão processual que deve ser suscitada ao magistrado. Compreendida, então, essa sistemática, essa metodologia, vocês, com o vademecum em mãos, já estarão, então, se preparando para o início da prova de vocês. Mas o ponto de partida é, de fato, esse. Salim, destacando aqui, quem ainda não tem o vademecum, como a aula 1 do nosso cronograma já é exatamente um dos temas, marcação de vademecum, não precisa se desesperar. Eu não tenho VAD ainda, então eu não posso continuar o curso. Claro que pode. Vá acompanhando o curso com qualquer vademecum que você tiver aí na sua casa, ou com o site do Planalto aberto, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim. Por isso que é fundamental vocês já adquirirem hoje o material, já estarem sossegados com o material para iniciarem as suas marcações do vademecum e mais, o manuseio do vademecum. Afinal, é o único material que vocês terão disponível. E detalhe, as nossas aulas podem ser revistas na plataforma. Então, você já assistiu a aula de marcação de VAD, mas não está com o seu VAD definitivo em mãos. Tudo bem, chegando o VAD aí na sua casa, você volta à aula 1, lá o dia 1 do nosso cronograma, clique lá em marcação de vademecum e você reassiste, reanalisa a aula e então vai fazer as marcações que o professor Salim tiver ensinado a vocês. É isso, Salim. Perfeito, meu parceiro. Érica, querida, a Érica está perguntando sobre a assinatura da peça. Não pode assinar. Isso nós vamos te ensinar a todos vocês na aula teórica sobre a prática. Então, eu vou te dizer como é que assina, eu vou te dizer o que põe em relação ao local, em relação à OAB, e já te antecipo, não se assina, não se coloca nome de advogado, não se inventa número de OAB, tá? Mas isto quando nós chegarmos na estruturação da peça, tá? Isso vai ser logo em aula interativa, em aula ao vivo, tá? Arthur, vamos dar o último recadinho aqui para a Aline. Vamos. Pelo gabarito oficial, acertei 39, pelo CERS 42. Aconselho a estudar para a segunda fase, mesmo não garantida a aprovação. Pô, ela está com 39, por favor, sim, né? Salim, eu tenho certeza que a Aline, naquela questão lá de ética da colaboração premiada, colocou uma alternativa que não constou no gabarito
da FGV, porque aquela questão tem que ser anulada. Então, Aline, essa questão de ética vai ser anulada, além de outras 6 questões que o SERS está sustentando a anulação. Já temos razões recursais prontas no blog Portal Exame de Ordem, que é o blog ali do SERS. Então, eu digo para você, Aline, 39, sendo que falta uma para anular e haverá anulação, você está dentro, Aline. Então, pelo amor de Deus, já inicie hoje. Se você não adquiriu o nosso curso ainda de Começa agora, de tarde, já faz o dia 1, querida. Não perde tempo, porque hoje já é o dia 2. Não, exato. E outra, o medo, o receio de gastar dinheiro à toa não vai ocorrer em razão do seguro SERS. Porque, Aline, vamos imaginar, você compra o nosso curso de segunda fase, gastou lá o valor do curso. Não existe anulação, o que não vai acontecer, haverá anulação nessa prova, sim, mas não há anulação, você permanece reprovada, vai prestar o exame 38. O valor gasto por você na segunda fase, com o seguro SERS, você adquire um outro curso. O valor gasto volta para você em carta de crédito para você adquirir, por exemplo, o curso de primeira fase para o exame 38. Então não tem risco de você gastar dinheiro à toa, Aline. Não perde o investimento e nem o conhecimento, porque você só acumula cada vez mais conhecimento. Tá? Duro é esperar, Salim, até o dia 16 de março, que é o dia que vai sair o resultado. Mais de 15 dias. Não dá tempo. Aí você, ao invés de ter 60 dias de preparação, vai ter 45 dias de preparação, vai ficar o quê? Com a corda no pescoço. Então, Aline, não faça isso. Sinceramente, adquire aí o nosso curso, tem o seguro SERS, você não jogará dinheiro fora em hipótese alguma. Você vai ficar com raiva se esperar até o dia 16, saiu a anulação. E aí sim você for começar um curso já com 15, 16 dias de andamento. Isso é o que não vale. Nervosismo a mais nessa segunda fase não compensa, não vale a pena. É isso, Aline, é isso, Salim. É isso aí. Luciano Miguel, obrigado, tá? Tá respondendo para a Aline ali no chat, te agradeço. Fernandinha, querida Fernanda Rodrigues, ela está dizendo que tem o VAD do SERS, ganhou de um amigo, serve para estudar com vocês, depende da edição. Serve, só veja se está atualizado. Tá? Se o material está atualizado, top, toca em ficha. Pessoal, nós estaremos juntos de novo hoje, mas pelo Instagram, às 19 horas, tá? A gente vai ter um momento ali nosso, meu, do Arthur, com vocês, um momento próximo, um momento mais íntimo, um momento de troca de ideias, um momento de tira dúvidas. Então, de novo, contem conosco. Hoje, às 19 horas, ali no @ProfTrigueiros e no @ProfAlexandreSalim, tá? Valeu pela parceria. Arthur, um abração, equipe SERS, muito obrigado. Estamos juntos e vamos juntos até esta aprovação, né, Arthur? É isso, Salim. Obrigado pela parceria de sempre. Hoje à noite estaremos juntos novamente às 19 horas, lá no meu Insta, no seu Insta. Então, nos acompanhem. Como o Salim disse, hoje à noite vai ser um momento mais de bate-papo conosco, ainda sobre a segunda fase do exame de ordem, tirar dúvidas de vocês, tirar aquela angústia que eventualmente vocês estejam nesse início de jornada de segunda fase, mas como eu digo, a jornada está apenas se iniciando. A gente tem uma longa caminhada pela frente e o final da caminhada vai ser a aprovação de vocês. Pessoal, beijo a todos, até a noite, valeu, produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.